Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse vídeo que, sem sombra de dúvidas, foi um dos mais pedidos por vocês lá no Instagram. Conceitos básicos de cálculo estequiométrico. Mas antes disso, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar a par das novidades, deixe já o seu like e o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Belezinha? Desde já eu agradeço e isso tem me ajudado demais. Muito obrigado. Vamos pro vídeo então? Partiu! Bom, no vídeo de hoje, igual eu comentei com vocês, nós vamos falar sobre conceitos básicos sobre o cálculo estequiométrico. Quando nós falamos sobre cálculo estequiométrico, é importante que você entenda que é uma área da química que está relacionada com a quantidade. Eu quero saber o quanto que foi produzido, o quanto que será necessário, e etc, etc, etc. Então, estequiometria é nada mais, nada menos do que a parte da química que vai relacionar a quantidade. Então, é uma área quantitativa. Eu quero saber o quanto foi formado ali. E são as famosas regras de 3, que muitos alunos falam, João Vitor, não entendo nada, João Vitor não faz sentido, que eu não sei o que tem. Na minha opinião, o que gera mais confusão nos alunos é, além da interpretação de texto, que é um ponto muito chave para você responder as questões de estequiometria, tem também a falta de conhecimento de conceitos básicos. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Tem muitos alunos que não sabem o conceito de massa molar. Tem muitos alunos que não sabem o conceito de mol. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para a gente retratar esses conceitos básicos para que a gente possa fazer alguns exercícios. Belezinha? Então vamos lá. Quando a gente começa então falando a respeito de estequiometria, o primeiro ponto importante que eu já entro conversando aqui com vocês é a respeito do conceito de massa molar. O próprio nome já diz. Massa molar é a massa contida em 1 mol. Pronto. É a massa contida em 1 mol, a massa em gramas. Isso é massa molar. Acabou. Então, quantas gramas tem 1 mol daquela substância? Isso é a massa molar dela. Então, 1 mol de qualquer substância tem a massa molar dela em gramas. Aí tá, João, então como é que eu calculo massa molar? E antes de eu entender o que é massa molar, tipo, o que é mol? Gente, você não tem unidade de temperatura, que é, por exemplo, graus Celsius? Você não tem unidade de comprimento, que é metro? Então, existe uma unidade para quantidade de matéria. E o que vem a ser essa unidade? Mol. Então, se você quer calcular a quantidade de matéria de um sistema, é mol que você quer calcular. E aqui, ó, ele define da seguinte forma. N é o quê? Quantidade de matéria. Tá? Então, a quantidade de matéria de um sistema, ele é calculado de que forma? Você pega a massa do seu sistema em gramas, a massa do seu composto em grama e divide pela massa molar dele. Quando você pega a massa dele em gramas e divide pela massa molar, que igual eu expliquei para vocês, é a massa que tem 1 mol, você acha o número de mols, ou seja, a quantidade de matéria daquela substância. E, já, a gente relaciona mol com quantidades elementares, que é a constante de Avogadro. Mas calma aí, uma coisa de cada vez. Quando nós falamos então a respeito dessa massa molar, muitos alunos confundem, por exemplo, com massa molecular ou massa atômica, que é aquele famoso U. Não é a mesma coisa. Mas eles têm uma relação. Quando nós colocamos U, na prova aparece U, o que é isso? É a unidade de massa atômica, que está relacionada com o carbono 12, certo? Foi uma definição que a IUPAC criou que a unidade de massa atômica seria o U, que está relacionado com 1/12 do átomo de carbono 12. Ponto. Quando nós calculamos, por exemplo, a massa molecular de uma molécula de água, ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Se um oxigênio tem 16 U e cada hidrogênio tem 1 vezes 2, 2. Com mais 16, então a massa dessa molécula é 18 U. Mas observaram experimentalmente que... observem que não é um sinal de igual, tudo bem? Que 1 mol de água ocupavam 18 gramas. Isso foi comprovado experimentalmente. Que 1 mol de água tinha 18 gramas. Então, se você tinha um copo com água que tinha lá 36 gramas, peraí, 1 mol tem 18. Se eu tenho 36, vocês não concordam que eu dobro? Então, quantos mols de água eu tenho? 2. Não, João, você estava em crise. Você estava em crise e aí você tinha só 9 gramas de água. Então, peraí, 1 mol de água corresponde a 18 gramas. Se eu tenho 9 gramas, que é a metade, então eu tenho meio mol? Perfeito, essa é a ideia. Então, a massa molar te informa qual que é a quantidade em gramas presente em mol daquela substância. E aí, o que vem a ser um mol?
De acordo com a definição da IUPAC atualizada recentemente, 1 mol de qualquer substância equivale à constante de Avogadro, que a gente usa ela simplificadamente. 6 vezes 10 a 23. E os alunos não têm nem noção de tanto que isso é grande. Pra vocês terem uma ideia, qual que é o sonho de todo químico? Ter 1 mol de reais. O que é 1 mol de reais? Ter 6 vezes 10 a 23 reais. Gente, isso é muita coisa. Muita coisa. Muita. É para lá da casa dos trilhões, quadrilhões, quintalhões, sextalhões. É um valor muito grande. E pra você ter uma ideia, por exemplo, 1 mol de água tem 18 gramas. E 1 mol de água tem o quê? 6 vezes 10 a 23. Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas tem 18 gramas. Agora, imagine num rio que você tem lá, tipo, 2 toneladas de água. Joguei baixo ainda, hein? Tem rio que vai bem mais. Vai um lago, 2 toneladas. Olha a quantidade de moléculas que você vai ter ali. Então, o que acontece? Vamos recapitular os conceitos. O que você precisa saber? Primeiro, o número de mols, como é que você pode calcular ele? Pega a massa do sistema em gramas. Então, por exemplo, tem um copo de água que tem, sei lá, 100 gramas. Quantos mols ele tem? Ué, massa 100 dividido pela massa molar, que é o quê? 18. Certo? E aí você acha o número de mol. 1 mol de uma substância tem esse M maiúsculo. O que é esse M maiúsculo? É o que eu acabei de colocar para vocês. A massa molar, tudo bem? Que tem a constante de Avogadro, ou seja, 6 vezes 10 a 23. Aqui a gente usa ela simplificadamente, tá? Porque a constante de Avogadro é um número bem grandão, mas aqui a gente simplifica. E uma outra relação também que existe com o mol, que é chamado de volume molar, que é feito para os gases, tudo bem? Quando você tem 1 mol de um gás na CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, o que é isso? Quando ele estiver a 0 graus Celsius e a 1 atm, ele ocupa 22,4 litros. Então, se você tem um gás que está a 0 graus Celsius e a 1 atm, e ele ocupar 22,4 litros, você pode ter certeza que ele tem 1 mol. Isso para um gás ideal, beleza? É uma outra relação também que aparece nas provas. Tá, aí você fala assim, João Vitor, então recapitula comigo. O que é 1 mol? Mol é uma unidade de matéria. Pronto. 1 mol de qualquer substância tem 6 vezes 10 a 23. Eu tenho 1 mol de celulares. Será que o planeta Terra chegou a 1 mol de celulares? Eu acho que não. Não, sabe por que eu já falei que não? Porque pensa comigo, a população terrestre hoje, ela tá na casa de 7,5 bilhões. Ou seja, nós temos aí, ó, 7,5 vezes 10 a 9 bilhões, né, de pessoas. Quanto que isso aqui equivale em mol? Não sei. Então eu quero saber quanto que isso aqui corresponde em mol, por exemplo. Mas você pode pensar o seguinte, 1 mol, você sabe que tem o quê? 6 vezes 10 a 23. Vixe! A população mundial está longe de alcançar 1 mol. Ih, olha lá, ó. A população mundial está na casa 10 a 9. E o mol, ó, está na casa 10 a 23. Então, não existem 1 mol de celulares. Pra vocês terem uma ideia, tinha até uma questão que falava que um aluno respondeu numa prova que num prato de comida, não sei, um amigo dele tinha 1 mol de arroz. Gente, 1 mol de arroz é a quantidade suficiente para alimentar a população inteira de grãos. O que é 1 mol de arroz? Seriam 6 vezes 10 a 23 grãos de arroz. Então vocês têm que ter consciência que quando você vira e fala assim, 1 mol é muita coisa. Só que o que acontece? Como a gente está falando de átomos, estamos falando de moléculas, estamos falando de coisas microscópicas muito pequenas, dá-se a sensação de que é pouca coisa, mas na verdade não é. Então cuidado. Vamos pegar uma reação química para facilitar isso aqui. Bom, eu tenho essa equação química balanceada. Se você tem dificuldade em balanceamento, eu vou deixar o link aqui do vídeo sobre balanceamento. Se você tem dificuldade, assiste o vídeo de balanceamento e depois volta para cá. Então eu já tenho essa equação balanceada. O que ele me informa? Que 1 mol de N2 precisa de 3 mol de H2 para formar 2 de NH3. Então vamos entender algumas coisas. Aí ele me deu ali, ó, massa do nitrogênio e do hidrogênio. Vamos calcular as massas molares de cada um deles? Olha lá, ó. Massa molar do N2. Se o hidrogênio vale 14 e aqui tem 2, então a massa molar dele é 28. U seria a massa molecular, da molécula. Mas como eu quero massa molar, então grama por mol. João Vitor, é a mesma coisa? Eu acabei de explicar para vocês que não. Observem que aqui, ó, eu fiz setinhas. Estão relacionados, mas não é a mesma coisa.
Uma se refere à massa de átomo e outra se refere à massa que tem em 1 mol, tudo bem? Do H2, se cada hidrogênio vale 1 e aqui eu tenho 2 hidrogênios, então a massa molar deu 2 gramas por mol, concordam? Ó? Um hidrogênio vale 1, 1 vezes 2, 2 gramas por mol. E agora a amônia, ó, amônia, NH3. Um nitrogênio é 14. Com mais 3 hidrogênios, cada hidrogênio é 1. 14 com mais 3, então eu tenho 17 gramas por mol. Beleza. Então eu calculei aqui as massas molares de cada uma dessas substâncias. Agora pensa comigo. Se você balanceou a equação, ele está te falando da proporção. Olha a receita do seu bolo, cara. O que ele está te falando? 1 mol de nitrogênio precisa de 3 mol de H2. Então, peraí. 1 mol de nitrogênio, de gás nitrogênio, tem o quê? 1 mol tem quantas gramas? 28. Então, 28 gramas de N2 reage com 3 mol de H2. Se 1 mol de H2 tem 2 gramas, escreve aqui, ó. Se 1 mol de H2 tem 2 gramas e a reação precisa de 3, qual que é a massa que eu vou usar? X. Resolve. 1 vezes x, x. 3 vezes 2. Então, 6 gramas de H2. Isso vai formar pra gente 2 mols de amônia. Se 1 mol de amônia tem 17, 2 vão ter o dobro, ou seja, 34. Agora, pensa aqui rapidinho. Olha a lei de Lavoisier. A massa dos reagentes tem que ser igual ao do produto. Será que deu certo? 28 com mais 6, 34. Então, observem que continua prevalecendo as leis conderais. Certo? Agora um ponto importante. João Vitor estava em crise. Eu não tinha 28 gramas de nitrogênio, eu só tinha 14. Cara, raciocina. Se 28 precisam de 6, 14 vão precisar de quanto? X. Metade. Quanto que vai dar isso aqui? 3 gramas. E observem que todas essas relações aqui, elas são relacionadas com isso aqui, ó. Eu viro e falo assim, quantas moléculas de N2 são necessárias, por exemplo? Ué, pensa assim. 1 mol tem 28 gramas. Então, o que você conclui? Que 28 gramas, que tem 1 mol, 28 gramas tem o quê? 6 vezes 10 é 23 moléculas. Se você, por exemplo, usou 14, 14 gramas vão ter quantas moléculas? X. Não é metade? Vê se não vai dar 3 vezes 10 é 23. João Vitor, estou ainda na dúvida. Então, peraí. Vamos fazer um exercício para fixar essas informações. Bom, olha esse exercício aqui, ó. Qual a massa de água produzida quando 120 gramas de NaOH são neutralizados? Aí ele deu a equação balanceada. Então vamos lá. Ele está relacionando NaOH com água. Circula. Uai, João Vitor, mas e o sulfato e o ácido sulfúrico? Caguei. Nossa, João Vitor, pesado. Não é que é pesado. Porque ele está relacionando com esses dois, então os outros não interessam. Então, tira a proporção estequiométrica. De acordo com a reação, o que nós temos? 2 mol de NaOH produzem 2 mol de água. Facilita a sua vida. Se 2 forma 2, dá para simplificar. Então, 1 mol de NaOH forma 1 mol de água. Ele quer saber, olha a pergunta, a massa de água quando 120 de NaOH são neutralizados. Então, ele quer massa por massa. Aí ele deu dados, ó. 1 mol de NaOH tem 40 gramas. Você não acabou de falar para mim que 1 mol de NaOH libera 1 mol de água? Então, peraí. 1 mol de NaOH, então você pode escrever que 40 gramas de NaOH liberam 1 mol de água, que tem quantas gramas? 18. 18 gramas. De quem? De água. Beleza. Só que você usou 40 gramas? Não. Quanto que você usou? 120. Você falou pra mim que, olha, quando você colocar 40, vai liberar 18. Tá, mas eu não fiz essa pergunta. Eu fiz pra 120. Então, monta a regra de 3, ó. 120 gramas vai liberar quanto de água? X.
Resolve. 40 vezes x, 40x. 120 vezes 18. Vamos simplificar umas coisas aqui. Vai dar 120 vezes 18. X vai ser igual a 120 dividido por 40 vezes 18. 120 dividido por 40 vai dar 3. 3 vezes 18, vou fazer aqui. 3 vezes 8 dá 24, sobe 2. 54. Então, foram formados ali, ó, 54 gramas de água. Então, observe, pessoal, que o que pega não é a química em si. Porque olha aqui, ó, eu parti da proporção estequiométrica. Ah, mas por que você não mexeu com isso? Por que você não mexeu com isso? Porque, cara, ele falou no texto, ó, água com NaOH. E os outros não me interessam, beleza? E a partir da proporção estequiométrica, eu fui tirando as respostas. Ele me deu os dados, fui armando para chegar no que eu queria. Vê se tudo bem. Belezinha? Bom, espero que você tenha entendido então essas relações básicas. Tranquilo? Espero que você então tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like e o seu comentário e compartilhe com os amigos de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.